Olá, psicólogo, olá, terapeuta. E se um paciente chegar para você e disser assim: à noite, quando eu estou próximo da hora de dormir, se eu não conseguir dormir, o que é que eu faço? Você sabe que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem diversas estratégias para isso. E hoje eu quero lhe ensinar uma estratégia muito interessante que é o acalme-se. O que é o acalme-se? O acalme-se é usado como uma técnica, uma estratégia para lidar com pensamentos, sensações que ocorrem na ansiedade. E no nosso caso, obviamente, próxima hora de dormir. Quantas pessoas apresentam uma ansiedade exagerada simplesmente por pensar em ir dormir? E por que é que isso acontece? Porque o cérebro destas pessoas criaram um emparelhamento entre cama e frustração por não dormir. A técnica do acalme-se, ela foi criada por Bernet Ranger. Bernet Ranger é um psicólogo e ele atua diretamente na área da ansiedade e do pânico. E, obviamente, esta estratégia dele é extremamente utilizada para insones também. Justamente aqueles insones que têm uma alta ativação simpática no horário de dormir. As pessoas que apresentam uma crise de ansiedade ou mesmo um ataque de pânico, uma crise de pânico, elas apresentam literalmente um medo de morrer sufocado, um medo de não conseguir respirar, um medo de ataque cardíaco, um medo de perder o controle e ainda até mesmo de ficar louco ou desmaiar. Algumas pessoas apresentam uma ansiedade exagerada próxima hora de ir para a cama. E essa estratégia, acalme-se, é uma estratégia extremamente acertada para estes pacientes, para esses clientes. Todos estes sintomas são consequências dos pensamentos do indivíduo e tem, obviamente, a partir disto, um desenrolar nas suas sensações e também nos seus comportamentos. Pensamentos, sensações e comportamentos. Sendo assim, a técnica do acalme-se, ela vai agir diretamente nos pensamentos e nas sensações. É uma das estratégias mais validadas para um gerenciamento emocional em relação à ansiedade. Porque a chave para lidar com esta ansiedade, com este medo, é justamente aceitar que alguns pensamentos você não vai conseguir ressignificá-los na hora, você vai aceitar. E quando permanecemos presentes, quando tendemos a aceitar, a nossa ansiedade, ela vai desaparecer. E por quê? A ansiedade é falta de controle para o nosso pensamento. E quando eu readquiro o controle, entendendo que este pensamento chegou, não vou julgá-lo neste momento, vou simplesmente permitir que ele vá embora. Quando eu redireciono os meus pensamentos, a minha atenção, eu consigo então manter o controle. Para lidar com sucesso com a ansiedade próxima à hora de dormir, ensine o seu paciente, o seu cliente, a técnica do acalme-se. E eu vou apresentar esta técnica exatamente a partir do acróstico, do acrônimo acalme-se. São 8 passos. Cada uma destas letras da palavra acalme-se, cada uma destas letras envolve comportamentos e atitudes, porque representam, então, um passo que é necessário para o seu paciente, para o seu cliente cumprir para gerenciar melhor esta situação, que ele tem percebido como uma situação ameaçadora, com um iminente caso dele literalmente entrar em pânico. E isso vai fazer com que as sensações físicas do seu paciente se ativem e com isso aumenta a adrenalina, aumenta cortisol. O cortisol, ele é um antagônico da melatonina. Desta forma, se aumentou o cortisol, o primeiro passo é diminuição da melatonina. E ainda este hiperalerta vai fazer com que o seu paciente permaneça acordado. É extremamente importante ainda, caro terapeuta, psicóloga e psicólogo, verificar ainda os sintomas ou sensações que o seu paciente apresente numa ansiedade, verificar se não é uma comorbidade. É muito importante afastar problemas cardíacos ou mesmo alguma questão relacionada à tireoide, que pode dar esta sensação de ativação também. Quando o seu paciente apresenta esta dificuldade
de gerenciar a ansiedade, e você já utilizou uma técnica do top-down, isto é, uma técnica cognitiva, por exemplo, o seu paciente tem uma alta ativação e você o orienta para escrever os pensamentos, se levanta da cama, se ele já estiver deitado, e aí ele escreve os pensamentos, desde que seja com uma baixa luminosidade, para resolver tais pensamentos na hora da preocupação do outro dia, conforme eu já orientei vocês. Agora, se esta estratégia top-down, isto é, de cima para baixo, do racional para o emocional, não funcionar, você precisa ensinar o seu paciente a sair de uma técnica do fazer e ir para uma técnica do ser, uma técnica conectada com mindfulness. Desta forma, a técnica do acalme-se, ela foge na questão de identificar, avaliar e responder, como outras técnicas cognitivas. E ela vai direcionada muito mais para uma técnica do aceitar, embasado na aceitação sem julgamento daquele pensamento. Veio aquele pensamento de preocupação, seu paciente aceita o pensamento, não julga o pensamento e ele redireciona a atenção para outra coisa. E essa estratégia do acalme-se, do ranger, é uma estratégia pautada também na aceitação do mindfulness. Então vamos lá. Primeira letra da técnica acalme-se, A. Acalme e aceite a sua ansiedade. Se você procurar no dicionário, ele define o aceitar como um consentimento em receber. Dessa forma, oriente o seu paciente a concordar em receber aqueles pensamentos e aquelas sensações físicas da ansiedade, mesmo que isto pareça um absurdo para o seu paciente naquele momento. Por mais que seja um desafio, é importante que ele treine esta habilidade em aceitar. Ele deve aceitar as sensações físicas do seu corpo. Ele deve aceitar os pensamentos. Ele deve aceitar as sensações e os pensamentos como se fosse um visitante em sua casa. Um visitante que chegou inesperado, um visitante que chegou fora de hora, ou talvez um desconhecido ou uma dor que está o incomodando. E quando ele aceita, ele não julga, e quando não julga, não aumenta a ansiedade. Direcione esta técnica para o seu paciente, para que ele substitua o medo, a raiva, a rejeição e esta força para vencer a ansiedade a qualquer custo, que ele vença pela aceitação. É importante que ele não lute contra estas sensações. É importante que ele não resista a estas sensações. Quanto mais ele lutar, mais ele resistir, maior será a quantidade de adrenalina e cortisol, mais intenso será o desconforto dele. É como se fosse um cabo de guerra. Você já brincou, quando era criança, com cabo de guerra? Fica um do lado, outro do outro, grupos de um lado, grupos de outro, e aí você puxa, o outro puxa, para ver quem ganha. Em relação à ansiedade, você só vai ter alguma chance de ganhar dela se você não puxar, mas sim se você soltar a corda. E esta técnica do ranger, ela está justamente direcionada para isso. O paciente não vai lutar contra a ansiedade, tal como o domador não luta contra o elefante, porque ele vai perder a briga. O elefante é muito mais forte que ele. Mas quando ele aceita e solta a corda, ele está vencendo. É importante que você ensine o seu paciente a fluir, a ampliar-se das suas sensações. E aí, se você quer entender um pouco melhor toda essa questão do sistema top-down e bottom-up, e eu utilizo, através de uma metáfora que eu li num livro muito interessante chamado Como Mudar Quando a Mudança é Difícil, Swish, Quando Mudar Quando a Mudança é Difícil, ele trata exatamente desta metáfora. Lutar contra o seu mecanismo de defesa, lutar contra a sua ansiedade, lutar contra as suas emoções, é uma perda inevitável. Imagine o seguinte, o seu córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal do seu paciente, do seu cliente, é um domador. E ele vai gerenciar o comportamento do elefante, que são as emoções. E aqui você pode incluir a ansiedade. É óbvio que se o domador não estiver muito bem conectado com o elefante, ele vai perder. O elefante não vai ir para onde o domador quer que vá.
Este livro nos diz que o nosso cérebro, ele não tem uma opinião só, ele tem sempre dois sistemas que são sistemas independentes. O sistema top-down e o sistema bottom-up. O lado que é emocional e o lado que é automático. O lado que é racional, que é extremamente consciente, contra este lado que tem um funcionamento independente, emocional. Desta forma, é muito importante que você ensine, psicoeduque o seu paciente, o seu cliente a aceitar, justamente porque o nosso cérebro tem esses dois sistemas, mas o sistema mais forte não é o cognitivo, não é. O sistema mais forte está relacionado ao seu mecanismo de defesa, às suas emoções. O Jonathan Haidt, que é o autor desse livro, quando ele usa essa metáfora do elefante e do domador, ele quer dizer exatamente isto. O domador é a área cognitiva, a área racional, planejamento e estratégia. O elefante é o sistema emocional, o sistema de defesa. Se o domador se revoltar contra o elefante, quiser vencer a briga, ele vai perder. E por que é que ele vai perder? Porque o elefante é toneladas mais pesados que ele e muito mais forte ainda. Dessa forma, o que você deve orientar o seu paciente? Aceitar. Quando o domador aceita, ele consegue inclusive gerenciar melhor o seu elefante. Quando o controle é duro, quando o controle é precário, perde. Mas quando o domador entende o comportamento do elefante e por que é que o elefante está fazendo aquilo, ele tem uma chance muito maior de entrar em alinhamento, em sintonia, em sincronia com o elefante. Essa estratégia, então, esta técnica, esta metáfora, você pode, inclusive, ensinar para o seu paciente. E você diz a ele que o A da aceitação é sair do modo fazer e ir para o modo ser. O que é o modo fazer? O modo fazer, ele está relacionado com o nosso funcionamento cognitivo. Embasado nas nossas interpretações de realidade, nos nossos filtros de realidade, na nossa interpretação, no nosso julgamento. Então é algo extremamente racional e ficar aí muito tempo é muito desgastante. Ao passo que o modo ser que todos nós temos, ele é um funcionamento aquém da cognição, além da cognição. Ele está embasado na experiência direta. Isto é, se no modo cognitivo você lê a realidade através dos filtros que você construiu, no modo ser, você se relaciona com a realidade a partir da experiência sensomotora, através dos seus sentidos, através do tato, do olfato, do paladar e das sensações. E quanto mais você se aproxima da experiência por meio dos seus sentidos, melhor você aceita aquela situação. E justamente porque você direciona o seu foco atencional para aquilo que você está fazendo no momento. Então, o seu paciente aceitar é uma estratégia incrível para gerenciar a ansiedade próxima à hora de ir para a cama. Nós temos depois a letrinha C. O que é o C do acalme-se? O C é o contemplar as coisas à sua volta. Oriente o seu paciente, então, a não ficar olhando para dentro de si mesmo, analisando os pensamentos e as sensações físicas daquela ansiedade. É importante que ele redirecione o olhar para aquilo que está à sua volta, observando tudo em cada coisa e aquilo que ele sente em relação a esta experiência. Oriente o seu paciente a deixar as coisas acontecerem, deixar tudo aquilo que está acontecendo com o seu corpo numa percepção aguçada. É importante que o seu paciente não julgue aquele momento, mas que ele redirecione a atenção para aquilo que está acontecendo no momento. As luzes estão apagadas porque ele já apagou as luzes. Pois é, utilize o seu lado tátil. É importante que ele imagine aquilo que está à volta e se concentre nisso que ele está imaginando, caso as luzes estejam apagadas. Ah, mas ele já se levantou porque ele foi para a sala que não consegue dormir e ele está na sala com uma baixa luminosidade. Pois é, então ele deve olhar para aquilo que está ao redor dele, observando cada detalhe daquela situação em que ele está inserido. É importante que ele descreva para si mesmo tudo aquilo que ele está vendo. E este método, de uma forma ou de outra, ele está se afastando da sua observação interna. E quando ele fica numa observação interna muito intensa, analisando os pensamentos, analisando demasiadamente as sensações físicas, ele vai ter uma tendência muito maior a aumentar a sua ativação.
E é importante ainda no cedo contemplar que ele evite ficar conectado com o interno neste momento. Ele deve se ligar naquilo que está acontecendo fora dele, do lado externo. Mas é importante também que você o lembre que ele não é a ansiedade. Quanto mais você psicoeducar o seu paciente, o seu cliente, a separar-se da experiência interna e ligar-se aos acontecimentos externos, melhor ele está gerenciando a ansiedade. Justamente porque quando ele foca nos aspectos ansiogênicos, a ativação aumenta. Aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol e a percepção de ansiedade também aumenta. Qual é a terceira letrinha do acalme-se? A letrinha A do haja com sua ansiedade. Haja como se você não estivesse ansiosa, ansioso naquele momento, e é assim que você deve psicoeducá-lo. E por que isto? Porque esta prática de ação faz com que o seu paciente, o seu cliente, ele se conecte com o meio externo e desconecte das sensações de ansiedade. E aí ele vai diminuir o ritmo, a velocidade com que ele está fazendo as coisas, com que ele está pensando, e ele está ainda se mantendo ativo, mas com a sua atenção, com o seu foco atencional direcionado. É importante que ele mantenha o equilíbrio, que ele não se desespere e que ele não interrompa aquilo que ele está fazendo. Muitos pacientes acabam interrompendo e vai pegar lá um medidor cardíaco, mesmo sem ter nenhum tipo de problema cardiovascular, justamente para ter este monitoramento exagerado das sensações físicas, do batimento cardíaco. Se o paciente ficar fugindo da ansiedade tentando resolvê-la somente por meios externos, ele vai ter uma chance muito grande de não conseguir gerenciar a ansiedade. É importante, então, ele redirecionar a percepção, ele redirecionar os pensamentos. E aí ele passa para a próxima letra, a letra L, que é liberar o ar dos pulmões. Psicoeduque o seu paciente a respirar de forma cadenciada, calmamente, inspirando lentamente pela narina, soltando pela boca. Ah, Fialho, mas não pode inspirar pela narina, soltar pela narina? Até pode, mas você está desperdiçando algumas químicas muito benéficas para a saúde. Então, oriente para inspirar pela narina e soltar pela boca bem devagarinho. Inspire num ritmo de 4 segundos pela narina, expire num ritmo de 6 segundos pela boca e ele libera o ar que está ali em todo o seu sistema respiratório e vai pensando, imaginando o caminho, o trajeto que este ar está fazendo. Imagine que este ar tem uma cor e quando exala, exala uma outra cor. Para que utilizar estas submodalidades relacionadas à cor? Justamente para que ele se mantenha mais na experiência. Inspire contando até 4, expire contando até 6. Ele vai fazendo o ar sair do abdômen e quando ingressar, chegar aqui no diafragma, inflar o diafragma e quando ele soltar, ele solta lentamente pela boca. Esta estratégia faz com que ele faça uma experiência de presença. E é importante você psicoeducá-lo para ele não encher os pulmões, mas encher o diafragma. E para ensinar o seu paciente esta técnica, peça para ele treinar quando chegar em casa, deitar-se e colocar um livro pesado sobre o diafragma, sobre a barriga. E quando inspirar, ele deve fazer de tudo para levantar este livro na inspiração. E quando ele soltar pela boca, o livro baixa. Algumas pessoas perdem a sensibilidade em relação ao músculo do diafragma e tem muita dificuldade para respirar com o diafragma. É técnica, é estratégia e é treinamento também. É importante que ao exalar, o seu paciente exale, imaginando que tem um canudinho na boca, fazendo desta forma com o lábio e aí ele solta. É importante que ele não sopre, mas que ele deixe o ar sair lentamente por sua boca. Essa estratégia é extremamente importante. Logo, essa letrinha, ela é fundamental para a técnica do acalme-se. A próxima letra é a letra M. Ele deve manter os passos anteriores, ele deve repetir cada um dos passos, vai
continuar o processo, mas vai aceitar a ansiedade, vai contemplar, vai agir com ela, redirecionando seu nível atencional e vai respirar calmamente até que esta ansiedade diminua e ele atinja um nível mais confortável de ansiedade. E ela, se o seu paciente realmente fizer cada um destes passos, desses 4 passos, aceitar, contemplar, agir e respirar, a ansiedade vai realmente diminuir e ele vai conseguir dormir melhor. Depois disso, o paciente pode passar para a letra E, examinar os pensamentos. Talvez você já tenha tido pacientes que relatem que estão antecipando muitas coisas catastróficas. E você sabe que estas coisas catastróficas que os seus pacientes relatam, elas não acontecem sempre, ou quase nunca acontecem. Eu garanto que você mesmo, terapeuta, psicólogo, você já passou muitas vezes por isso. E você sabe que nunca aconteceu nada conectado com esta antecipação de algo tão terrível e catastrófico. Psicoeduque então o seu paciente neste momento a examinar o que ele está dizendo a si mesmo, qual é a conversa interna, o diálogo interno. E é importante que ele comece a refletir de forma cognitiva, agora sim cognitiva, porque a ansiedade já diminuiu, cortisol e adrenalina já diminuíram, e quando ele começa então nesta etapa a pensar de forma mais racional, para ver se aquilo que ele está pensando é verdade ou não é verdade, se ele tem provas de dado de realidade ou se o pensamento dele é um simples devaneio, ele já está começando a ressignificar tal pensamento catastrófico, conectado à ansiedade, ao estresse ou ao medo. E existem ainda outras maneiras do seu paciente treinar agora. Por exemplo, ele pode escrever este pensamento, que agora ele já está mais tranquilo para pensar sobre. Lembrando-se sempre que se for à noite, é importante que ele utilize uma lâmpada bem fraquinha, com uma voltagem bem mínima, para não diminuir a produção de melatonina. O próximo passo é sorria. Você conseguiu. O S de sorria. Por quê? É importante que o seu paciente ele se valorize, porque ele merece todo o crédito por ter implantado essa estratégia. Porque veja, muitas pessoas nem sabem que essa estratégia existe, outras pessoas não conhecem, e o seu paciente, quando conhece essa estratégia psicoeducado por você, ele deve sim se parabenizar, porque ele conseguiu, a partir do seu ensinamento, ele conseguiu gerenciar com os seus próprios recursos aquela crise de ansiedade próxima à hora de dormir. Ele deve se parabenizar. Porque veja, não é uma vitória. Não é uma vitória. Por que não é uma vitória? Porque você não tinha um inimigo verdadeiro. Ele tinha um visitante de hábitos, de pensamentos que passou por lá. Mas ele conseguiu gerenciar esta situação. E aqui eu gostaria de lhe indicar, caro terapeuta, psicólogo e psicóloga, um TED, um vídeo da neuropsicóloga, neurocientista Amy Cary. A Amy Cary, ela é uma neurocientista que ela nos ensina que quando estamos numa postura mais aberta, uma postura conectada com felicidade, nós diminuímos o nosso nível de cortisol. Olha que interessante, a postura física do seu paciente é importante, inclusive ele sorri quando ele acabou de vencer uma dificuldade tão grande como a ansiedade. E aí nós vamos para a letrinha E, espere o futuro com aceitação. É importante que o seu paciente, que o seu cliente se livre deste pensamento mágico que muitas vezes ele tem de se sentir livre definitivamente dessa ansiedade. Por que ele não vai se livrar definitivamente da ansiedade? Porque a ansiedade não é o mal. A ansiedade é uma defesa. O importante é que ela esteja gerenciada, mas ela é muito necessária para continuarmos vivos. Por isso, ele deve, obviamente, valorizar-se porque ele conseguiu gerenciar a ansiedade. Mas em vez de querer se livrar da ansiedade, é importante que ele passe a se surpreender com o jeito que ele está manejando aquela ansiedade próxima à hora de ir para a cama. De repente, ele acabou de gerenciar a ansiedade, é importante que ele se surpreenda, que ele valorize este passo que ele deu. E quanto mais ele se valorizar em relação a isso, melhor ele está gerenciando a ansiedade amanhã e depois.
Esta técnica, acalme-se, é uma técnica incrível para você ensinar para o seu paciente, para o seu cliente. Querida psicóloga, querido psicólogo, querido terapeuta, se você gostou dessa estratégia, salve, encaminhe para as pessoas que talvez não conheçam essa estratégia para ensinar para os seus pacientes. Até o próximo conteúdo.